bênção que Ele preparou pra mim, pra alegrar o meu viver. Gostaria que já abrisse comigo no livro de 1 Samuel, do capítulo 1. 1 Samuel, do capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar sobre o subordinado tema, sobre a oração de Ana. Nós vamos aprender um pouco a respeito com esta oração que Ana fez. Gostaria que você lesse aqui comigo, no 1 Samuel, do capítulo 1, diz assim: Houve homem de Ramã, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali o sacerdote, em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu o melhor do que 10 filhos? Olha para o pastor. Aqui conta a história de um homem, Eucana, que ele tinha duas mulheres. Uma era Penina e a outra era Ana. Naquela época, o homem ele poderia ter duas mulheres caso se uma delas fosse estéril, que seria o caso de Ana. Ana era uma mulher estéril, então ela não podia ter filhos. E naquela época, a esterilidade para o povo de Israel, para o israelita, simbolizava maldição, tanto para a sociedade, como também para a própria família. Então Ana, ela era muito discriminada por Penina. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. Então essa Penina, o que ela fazia? Tirava o sarro dela, curtia da cara dela, jogava na cara dela que ela não podia ter filhos. Então aquilo ali entristecia muito a Ana. Eucana, ele amava mais a Ana do que Penina. Então, em ano de ano, ele subia no Monte Siló e lá ele fazia sacrifícios, ou seja, fazia votos pela sua família. Então, ele fazia para Penina, e mais para os filhos da Penina, que eram os filhos dele, e dava uma porção dobrada, dava mais por Ana, porque ele amava muito a Ana. Só que o problema da Ana, irmãos, por ela ser estéril, ela tinha muito sofrimento. Um dos sofrimentos que ela tinha era dor na física e dor espiritual. A física porque ela não podia ter filhos, e o espiritual porque ela sofria muito por dentro. Ela era uma pessoa muito angustiada por causa disso. E ela também vivia na aflição. E além da aflição tinha muita amargura também. E sem se falar também
da importunação divina. E muitas das vezes, irmãos, cada um de vocês pode estar que nem Ana, estéril em alguma área da sua vida. Não falando propriamente na parte da gravidez, porque aqui da Ana a história é da parte da gravidez. Mas qual é a tua esterilidade da tua vida? Muitas das vezes a esterilidade da tua vida pode ser na família, pode ser no casamento, pode ser na vida espiritual, pode ser financeiro. Em alguma área há uma esterilidade que está te causando sofrimento, está te causando angústia, está te causando dor, tanto na física como na alma, como no espírito. Em alguma dessas áreas está importunando você. Aí, Ana, veja que por ela ser essa mulher angustiada, a gente vai mais para frente da história, a gente vai entender que ela nunca desistiu dos seus objetivos, nunca desistiu dos seus sonhos, e a gente vai se aprofundar mais nessa direção, amém? Então coloque a mão no seu coração, ou sobre a sua Bíblia, vamos orar a Deus, para que Ele venha dar essa visão espiritual para nós, através dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, que eu diminua, o Senhor cresça, meu Pai. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu para falar, mas seja o Teu Espírito. Desenvolva essa mensagem, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala no coração de Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palmas para Jesus. Pode se assentar. Ana, uma mulher estéril, não podia ter filhos. Aonde ela passava, quem conhecia ela, olhava ela com cara de deboche, por ser uma pessoa no tempo dos israelitas, por ter um símbolo de maldição, tanto para a sociedade, como também para a família. Pensa, é como se diz, um atraso de vida. Então por isso que Eucana, ele tinha 2 mulheres. Hoje não, hoje o homem não pode ter 2 mulheres não. Mas nós estamos falando do tempo, lá de trás do tempo do Israel, e era a forma que eles conviviam naquela época. Então ela era estéril, então ela não podia ter filhos. Então era uma das maiores tristezas da vida dela, era isso, a angústia, o sofrimento. E por ela também ter uma outra mulher ali que convivia junto, cheio de filhos. Então ela via ali os filhos chamando a outra de mamãe, mamãe daqui, mamãe dali, brinca, viu crescer e tudo, e ela nada, totalmente estéril. Então aquilo ali angustiava muito ela, irmãos. Só que Ana, ela tomou uma atitude diante do seu sofrimento. Ela viu toda aquela situação acontecendo com ela. Só que ela tomou uma atitude. O que a Bíblia diz? Vamos comigo no versículo 9. Aí mesmo. Então Ana se levantou. Ou seja, tomou uma atitude. Depois que comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ou seja, Ana se levantou, tomou uma atitude diante do seu sofrimento. Ela se levantou. Ou seja, ela não ficou angustiada o tempo todo. Ela não abaixou a cabeça o tempo todo, irmão. O que eu quero trazer nessa mensagem, que às vezes você pode estar angustiado e você já está abaixando a cabeça. Ou, digamos de passagem, você está baixando a retaguarda, querendo desistir. Eu não vou mais na igreja. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais lá. Eu não vou fazer mais isso, eu vou desistir. Você não pode desistir, irmão. Não pode. O que ela fez? Ela tomou uma atitude.
Então Ana decidiu que não ficaria mais prostrada e nem enfraquecida diante das crises emocionais. E até quando, irmão, você vai ficar prostrado com alguma crise emocional? Até quando você vai querer buscar e ficar convivendo isso com você? Você tem um Deus Todo-Poderoso na tua frente, na sua vida. Você tem a palavra de Deus que pode te ajudar, te orientar em várias coisas. Você tem um pastor para te orientar, para te ajudar. Você tem os irmãos também para orar com você, para te ajudar em oração. Então por que você vai ficar prostrada? Por que você quer ficar vivendo na vida de angústia, na vida de aflição, continuar vivendo com essa amargura dentro de você? Então veja que Ana se levantou, Ana estava de jejum ainda. Ela não estava comendo nada, ela não podia comer nada, ela não tinha como comer, beber, de tanta angústia, de tanta aflição que ela estava. O que ela fez? Ana orou ao Senhor. Quando ela tomou uma atitude, a primeira atitude que ela fez, ela foi aonde? No templo. E ela, chegando ao templo, orou ao Senhor. E ali estava um sacerdote observando aquela oração de Ana. Ou seja, o pastor estava observando a oração de Ana ali naquele momento. Ele ficava olhando, ele estava sentado ali, ficou observando. Aí no versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, veja só, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja só, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, olha a oração dela, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará nenhuma navalha. Digam graças a Deus. A primeira atitude que ela se levantou, ela foi orar a Deus. E o que tem muitos que, em vez de tomar uma atitude de orar a Deus, se levantar e orar a Deus, conversar com Deus, passar tudo para Deus o que está sentindo, uma das primeiras atitudes que a pessoa faz, ela se levanta para cair. Ela desiste. Não quer vir mais na igreja, abandona a igreja, não quer ler mais a Bíblia, não quer mais jejuar, não quer nem mais buscar a Deus. Acha que Deus tem que resolver as coisas assim de imediato, de uma hora para outra. Deus não trabalha desta forma. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha da forma que nós pensamos que tem que pensar, da forma que Ele acha que tem que trabalhar. Nós temos que esperar em Deus, irmãos. É você orar a Deus, confiar as coisas a Deus. Você não pode jamais orar a Deus e chegar e dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Aí de repente acontece alguma coisa, qual é a primeira atitude que a pessoa faz? Ela se atravessa na frente e coloca todos os planos abaixo, acaba estragando tudo. É a mesma coisa. Meu Deus, eu deixo o meu filho nas tuas mãos. Ela ora, o filho está nas drogas, já tentou, já orou, já colocou o nome do livro de oração, já fez isso, já fez aquilo e não resolveu. Aí, de tanta angústia, resolveu orar a Deus e falou: Senhor, eu não aguento mais, então eu vou deixar o meu filho nas tuas mãos. Não quero mais me preocupar, vou deixar nas tuas mãos. Aí, o que Deus faz? Começa o trabalhar dele. E o trabalhar dele é totalmente diferente. Aí o trabalhar de Deus vai lá, pega um filho e bota numa situação totalmente difícil. Ele mesmo vai lá e coloca, para ver se aquele rapaz ou aquela moça se desperta para a vida e olha para o céu e vê que tem um Deus Todo-Poderoso ali. Aí quando a mãe sabe que o filho caiu numa enrascada,
porque ela não está com discernimento do Espírito, o que ela faz? Vai lá na frente de Deus e não deixa acontecer. Então tem certas coisas, irmão, que Deus deixa acontecer para saber aonde que está a tua fé. Você veja que nós vimos ali do capítulo 1, aqui ainda, que Deus cerrou a madre. Foi Deus que cerrou a madre de Ana. Foi Ele que fez. Ele encerrou. Não era um problema que ela tinha. Nós acabamos de ler, porque Deus tinha cerrado a madre de Ana. Quer dizer, deixou ela estéril. Só que o orar, irmãos, o orar é um exercício espiritual que precisamos praticar todos os dias. E Ana não deixou esse exemplo de oração. E para orar intensamente é preciso de reverência, humildade. E ainda, você vê que ela marcou um compromisso com Deus, ou seja, ela fez um voto com Deus. Orou a Deus e falou: Senhor, se o Senhor benignamente atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim e da tua serva e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Um filho. Ela poderia ter pedido: se o Senhor me desse um filho, uma filha. Não, ela já foi no objetivo, naquilo que ela queria. Ela pediu um filho varão. Ela não pediu uma varoa. Ela não pediu, como a gente fala assim, quando uma mulher engravida, né? Ah, vai ser menino. O outro fala, não, vai ser menina. Aí fica aquele vai e não vai. E o outro fala, o que vier, que seja na bênção de Deus. Não é assim? Mas ela foi objetivo. Se o Senhor olhar para mim, se o Senhor ver, não se esquecer de mim, e me der um filho varão, você veja que ela fez um voto. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Por quê? Porque era um voto de Nazireu. Existia naquela época um voto de Nazireu, onde ele não cortava cabelo. Isso me lembra Sansão. Sansão, quando foi falado que Sansão iria nascer, Deus já tinha falado para a mãe de Sansão que ele não poderia cortar o cabelo. Era o voto de Nazireu. Por isso que nós vamos ler agora o porquê dela não ter tomado esse vinho. Por causa do quê? Do voto de Nazireu que ela já tinha feito. Ela já tinha feito. Por um filho que nem existia de dentro dela. Nem existia. Versículo 12, olha só, irmão. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante ao Senhor, ele fez atenção à sua boca. Você vê que Ana orou ao Senhor, o que ela fez? Na mesma oração, ela continuou perseverando. E o sacerdote ali, de olho, né? Sentado, olhando o jeito que ela estava orando. Nesse exato momento, ela não estava mais clamando a Deus. Nesse exato momento, ela não estava mais orando a Deus, onde que todo mundo poderia escutar, como nós oramos aqui e a gente escuta. Ela já estava orando somente com os lábios, de amargura por dentro. Ela já estava orando aqui com alma, de uma forma silenciosa. Ela estava desse jeito, de tanta amargura, irmãos. De tanta amargura. De repente você está assim. De repente você não consegue mais clamar. De repente você não está conseguindo mais orar. Mas de repente você está no silêncio, na amargura da sua alma. De repente você só chora e não consegue se resolver. As tuas lágrimas nesse momento é uma oração que você faz a Deus, irmãos. Quando você derrama as lágrimas e você não consegue mais orar, é o momento em que a tua oração da sua boca foi cerrada e as tuas lágrimas se tornam em oração a Deus. Deus enxugará todas as lágrimas, está ali no livro de Apocalipse. Fala que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, todas as suas lágrimas. Mas contanto que
persevere na oração, não desiste da sua oração, porque a oração, irmão, nós devemos abrir o coração diante de Deus, como Ana fez, ela falou tudo para Deus, ela orou a Deus, ela falou tudo, ela contou tudo para Deus. Senhor, olha, está acontecendo isso comigo, eu sou uma mulher estéril, não posso ter filho. Aí eu vejo do lado Penina, a outra esposa do meu marido, cheio de filhos. Aí ela zomba de mim, ela dá risada de mim, ninguém acredita em mim. O povo olha para mim com desprezo, porque ninguém acredita em mim, Senhor. Eu não aguento mais. A Ana estava assim, eu não aguento mais. Eu estou angustiada, eu estou sofrendo. A minha alma, Senhor, está quebrantada, sabe? Eu estou indo lá para o fundo. A vontade de desistir. A Ana estava desse jeito. E muitas vezes nós fazemos esse tipo de oração, irmão. De você ser sincero com Deus. Não tem como se esconder. Ah, mas Deus, Ele sabe de todas as nossas orações antes. Sim, Ele sabe. Mas você é atendido pela sua oração quando você fala com Ele. Porque por você saber que Deus sabe tudo que a gente já vai falar, e você falar, mas Deus, eu não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu vou, Ele já sabe do que eu preciso, claro, você está reconhecendo que Ele é onisciente. Mas quando você abre a boca e fala com Deus, quando você dobra o joelho e conversa com Deus, você já está também falando que Ele é onipotente. Você está reconhecendo que Ele é onipotente. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Eu reconheço isso, porque Tu és um Deus maravilhoso. Irmãos, por mais angústia que você passa, por mais no sofrimento que você passa, quando você entrar em oração, já entra com reverência a Deus. Ó Deus, é doído? É, mas fala, Senhor, Tu és um Deus todo-poderoso. O Senhor é o glorioso de toda a face da terra. Mas a minha alma está angustiada. Reconheço que eu preciso disso. Reconheço que preciso daquilo. Reconheço, Senhor, que eu preciso mudar. Reconheço, Senhor, que a minha vida está desse jeito, assim, assado, porque de alguma forma eu errei, alguma coisa eu tropecei, alguma coisa eu pequei. Preciso de ajuda, Deus. Preciso da sua ajuda, socorra-me, Senhor. É uma oração sincera que você faz a Deus. Quando você pede oração para o pastor ora. Eu quando vou orar, muitas das vezes eu oro, eu já não consigo chegar e já orar. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu coloco a mão na cabeça e eu penso alguns segundos no momento ali, antes de abrir a boca para ver o que o Espírito Santo quer, que forma que eu ore por aquela pessoa. Você sabe disso, eu mesmo já orei por você. Aí eu vou justamente naquela oração. Aí eu falo, Senhor, talvez ela esteja angustiado. Trabalhe dentro dela. Mostre para ela o quanto o Senhor é um Deus todo-poderoso. E a gente faz esse tipo de oração. E Ana, irmãos, estava desse jeito. Só que ela perseverou em oração. Só que na oração que ela também perseverou, ela também não esqueceu de um detalhe. Que tudo seja feito conforme a sua vontade. Está lá no livro de Mateus. Está lá no livro de Mateus, do capítulo 6, versículo 10. A oração do Pai Nosso. Senhor, que seja feita a sua vontade. Se eu oro por alguma situação e ao mesmo tempo eu falo, Senhor, que seja feita a sua vontade, se tal coisa não deu certo, não é porque você fracassou na oração, é porque estava na vontade de Deus. Tem certas coisas, irmãos, que não acontecem para você, ou não aconteceu para o pastor, porque de alguma forma ele está nos poupando de alguma coisa. De alguma forma. Uma viagem, por exemplo.
Você ficou o ano todo preparando uma viagem. De repente, pum, não deu certo aquela viagem. Você ficou irritado, você ficou bravo, brigou com o marido brigou com a esposa, colocou a culpa no fulano, a culpa no cicrano, mas de repente não era para você fazer aquela viagem. Porque de certa forma, Deus te poupou em alguma coisa, em algum acidente, te poupou em alguma situação ali. Por quê? Porque a gente tem que deixar orar a Deus, falar da nossa situação, irmão, mas também deixar na vontade de Deus. Se é para ser, será. Se não for, então que seja conforme a sua vontade. Porque Deus jamais, irmãos, jamais Ele vai querer ver o pior da sua vida. Jamais. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é teu Pai. Você tem que entender isso. Ele quer dar o melhor para você, Ele quer te ver uma pessoa feliz em todas as áreas de sua vida. Só que Ele quer uma coisa sua. Só tem uma única coisa que Ele quer de você. 100% da sua vida. É só isso. É só isso que Deus quer. Ele quer que você faça a vontade dEle. Ele quer que você pratique a palavra dEle. Ele quer que você não perca as esperanças. Está demorando? Deixe que demore. Mas não perca as esperanças. Ana não perdeu as esperanças. Você vê que ela orou. Senhor, se me der um filho varão, ela falou ainda, se me deres um filho varão. Varão significa homem. Varoa na Bíblia significa mulher. Mas ela pediu um homem. Se o Senhor me desse um filho homem, aí, se o Senhor me desse um filho homem, não vou cortar o cabelo dele e depois vou entregar ao Senhor. Ela já pediu um filho para entregar para Deus. Amém, irmãos? Um filho. Às vezes você quer libertar o seu filho de alguma coisa, ou você de repente tem desejo de engravidar, mas você tem que entender. Se você quer a libertação do teu filho, da tua filha, do marido, da esposa, se você quer a libertação de alguém, fala para Deus, mas qual é o tipo de voto que você faz com ele? Porque muita gente fez muitos votos de tolo. No maior desespero de sua vida, aconteceu alguma coisa, um acidente, ou sei lá, foi para o leito do hospital, quase morreu, pegou uma doença, pegou um câncer, aconteceu alguma coisa naquele momento, naquela situação de angústia, naquela situação de sofrimento. Ah, Deus de Israel, se o Senhor me livrar disso aqui, eu vou para a igreja e vou te servir. Aí Deus, negócio fechado. Cura a pessoa, livra a pessoa, coloca a pessoa ali. Aí o que a pessoa faz? Não vem para a igreja, não vem servir a Deus. Quer dizer, fez um voto até de tolo com a sua própria boca. E aí, a primeira situação diversa que acontece, a pessoa vai lembrar de Deus. Só que daí, será que Deus vai querer ajudar dessa vez? Aí Deus vai falar, não, agora vai ser da minha vontade. Se depender de mim, você vai continuar assim. Vai depender de mim agora. Pode, pastor, orar, pode botar a congregação inteira a orar, mas vai ser conforme a minha vontade, do meu jeito. E às vezes nós erramos. Eu falo nós erramos. Quando nós passamos por uma situação difícil, naquela hora você ora, não está dando de um jeito, não está dando de outro, olha para o céu, nada, olha para o lado esquerdo, para o lado direito, nada, aí você olha para o chão, bota a cara no pó, porque é a única forma. Aí naquela hora, você faz até promessa, um monte de promessa para Deus, um monte. Agora analise, irmão. Quantas promessas você já não fez para Deus? Não digo agora, mas vamos lá atrás do passado, tenta lembrar se você fez alguma promessa e não cumpriu.
Tenta lembrar. Tenta lembrar, irmãos. Tenta. Eu, quando fiz uma promessa a Deus, eu falei: se o Senhor me livrar de tudo isso, Senhor, das drogas, sabe? Esse mundo de bruxaria, de feitiçaria, essas coisas aradas todas, eu vou te servir. Para quem já serviu os demônios, irmãos, o único objetivo meu era servir a Deus, não tinha outro jeito. E aonde que eu estou? Olha onde que eu estou. Porque eu fiz um voto com Deus. Naquele momento da angústia, naquele momento da minha situação, eu fiz um voto com Deus. E de repente, irmãos, você fez um voto com Deus. De repente, irmão, você esqueceu de alguma coisa. E aí, você já pensou? Puxa, Deus, está assim a minha vida, está desse jeito. Mas eu faço, se o Senhor fazer isso na minha vida, aí eu vou fazer isso. Quantas pessoas aí, da pandemia passada, por isso que eu falo, irmão, vocês têm que parar com esse negócio, eu vou falar agora, vocês têm que parar com esse negócio de medo de pandemia. Porque lá atrás, todo mundo, eu vi isso em redes sociais, nas redes sociais, nos grupos que eu estava, eu vi isso com os meus próprios olhos. Todo mundo falando, todo mundo desesperado, todo mundo chorando, orava nas praças, orava lá na frente dos hospitais, estendendo a mão, né? Aí a mãe lá angustiada porque o filho estava lá morrendo, o outro lá porque o outro fulano também estava morrendo. Aí ela falava: Senhor, se o Senhor tirar o meu filho, a minha filha das drogas, se o Senhor curar o fulano, o cicrano, eu vou para a igreja, eu vou fazer voto com o Senhor, eu vou te servir, Senhor. Aí Deus vai lá, atenta a oração, né? Fez aquela oração de fé, moveu o coração de Deus. Só que chegou na hora de cumprir com a promessa, não cumpriu. Não, porque eu vou para a igreja, porque a hora que acabar essa pandemia eu vou na igreja, eu vou lá na igreja, eu vou levar minha família, eu vou lá na igreja, eu vou até agradecer a Deus. E qual foi a primeira coisa que fizeram com a pandemia? Quando cessou? Boteco, viagens, praia. E o Deus que ela falou, jogou pelos canteiros. Deixou Deus de lado. Esqueceu. Fez um monte de promessa naquele momento da angústia. Só que Ana, irmão, ela fez uma promessa. No capítulo 2, tem um cântico dela. E já em seguida, já conta a história do Samuel que nasceu. Além de ser um profeta, ele virou profeta, juiz e sacerdote. Esse mesmo Samuel de Ana, que depois que Deus abençoou ela, esse mesmo rapaz, foi ele que ungiu Davi a rei. E depois que ele ungiu a Davi a rei, ele morreu. Com 9 anos de idade, Samuel já ouvia a voz de Deus. Porque depois que Ana concebeu a Samuel com a maior alegria, porque ela fez um cântico até. Se você continuar depois na Bíblia, na sua casa, você vai ver o 2º capítulo lá, o cântico de Ana. Você vê que ela cantou para o Senhor com maior alegria, por ser mãe. Só que depois que ela desmamou o filho, o que ela fez? Você acha que ela ficou com ele até o dia de sua velhice? Não. O que ela fez? Cumpriu o voto. Levou o filho e levou para o sacerdote e ali ficou no templo. Aquilo ali que ela fez entrou também até no projeto de Deus, porque já estava sendo cerrado em Siló as profecias. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém que continuasse com as profecias daquele tempo. E a hora que ela entregou Samuel, pronto, ele virou o próximo profeta. De profeta, sacerdote e ao mesmo tempo juiz. Sabe por quê, irmãos?
porque Ana não perdeu as esperanças. E você está perdendo as esperanças por quê? Vamos ali comigo ali no versículo 17? Olha só. Então respondeu Eli e disse: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Perdão, irmão, vamos voltar aqui comigo no 13. Vamos lá comigo no 13, volta lá. Porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então o sacerdote, ou seja, o pastor, olhou aquele e pensou que ela estava bêbada, porque ela estava assim, ó, mexia assim, ó, de tanta angústia, só mexia com a boca, não conseguia falar. Então ele achou que estava bêbada. Versículo 14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu. Olha que ela falou para o sacerdote. Chamou ele de Senhor. Chamou ele de Senhor. Autoridade. Reconhecendo a autoridade que aquele sacerdote tinha. Não, Senhor meu. Aí fala assim ainda: eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Contando: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então começou a contar para ele: olha, pastor, eu estou angustiado, está assim com a minha vida. Então eu falei com Deus, era a única forma, contando. Aí sim que nós vamos para o versículo 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. O resultado imediato da oração é uma alegria que recebemos de Deus. Nesse exato momento, o pastor abençoou ela. O sacerdote abençoou ela. Ela ficou até a última hora do templo. Ou seja, não saía do templo enquanto não recebesse a bênção do pastor. Não saiu de lá enquanto não recebesse a bênção. Aí ele pegou, abençoou. E aí, versículo 18. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o semblante já não era triste. Digo graças a Deus. Depois daquela situação, depois que ela se levantou contra a situação, orou ao Senhor, perseverou na oração e ainda alimentou a esperança, o pastor abençoou. Aí ela, o que ela fez? Foi comer, porque o semblante dela já não era mais de tristeza, não era mais de alegria. Ela recebeu essa bênção e ela alimentou essa esperança. A Bíblia não relata depois por quanto tempo depois que ela ficou grávida. Mas eu garanto para você que não foi da noite para o dia. Eu garanto. Eu garanto que depois que ela saiu dali do templo, já no outro dia, já engravidou. Não. Diz assim no versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor. E voltaram. E vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Diga graças a Deus. Veja só, irmão. Aí, Eucana depois se deitou com ela, como a Bíblia fala, né? Conheceu a Ana, ou seja, se deitou com ela, porque marido e mulher. E o Senhor se lembrou dela. Irmão, você acha que Deus esqueceu de você? Deus se lembrou de Ana. José, quando foi preso lá, caiu lá na prisão, Deus se lembrou de José e fez dele um grande governador.
Deus se lembrou de Noé quando deu o dilúvio. A Bíblia fala, e Deus lembrou de Noé, porque estava só Noé e sua família na arca. E muitas das vezes você acha que Deus se esqueceu de você. Deus não esqueceu de você, irmão. Não se esqueceu de você. Ele se lembra de você. O problema é que quem esquece de Deus somos nós. Somos nós que vacilamos com a nossa fé. Somos nós que vacilamos com as nossas orações. Somos nós que vacilamos uma vida com Cristo. Somos nós que vacilamos. Deus ele lembra de tudo que você fez, irmão. De tudo. Das suas orações. Das suas petições. A oração é muito importante. Digam graças a Deus. Maria, então, pensa Maria. Foi ao anjo lá e falou que nasceria o Jesus Cristo. Você veja que Maria, se você for ler lá a história dela, lá no início de Mateus, você vai ver que Maria cantou, fez um cântico de Ana. Ela cantou o mesmo cântico de Ana que Maria também cantou, com alegria. Imagine, uma mulher virgem, um anjo chega, aparece, que ela vai conceber, vai dar à luz a um homem que vai salvar o mundo, que vai trazer a luz para o mundo, que se ia chamar Jesus Cristo. Então ela, com a maior alegria da sua vida, sabe? Ela com a maior alegria, ela chegou a cantar até o hino de Ana, o cântico de Ana. Ela poderia ter cantado da Débora, ou poderia ter, sei lá, cantado de outras mulheres, de Ruth, alguma coisa. Não, ela foi justamente de quem? De Ana, porque ela se identificou com Ana. Com quem será que você está se identificando, irmãos? Porque Maria se identificou com Ana. Puxa, Ana, meu Deus, Ana estava desse jeito, assim, assado. Aí Deus foi lá, abençoou ela. E agora um anjo vem e fala para mim que eu vou dar luz a um filho. Que vai trazer a luz ao mundo. Que vai salvar o mundo. Então ela se identificou muito com Ana. A quem você tem se identificado, irmãos? Por isso que você tem que ler muito a Bíblia e se identificar com alguém daqui. Eu, por exemplo, eu me identifico muito com Elias. Eu gosto muito, muito, muito de Elias. Além das histórias de Davi, daí também tem a história de Samuel aqui, além dos outros grandes homens de Deus usados, Sansão, sabe? Aí até mesmo dos Atos dos Apóstolos, Paulo, Pedro, João. Mas eu me identifico muito com Elias. Eu falo de mim, eu me identifico muito. Porque Elias, ele era um homem de muito desafio. Ele não tinha medo de desafiar. Ele desafiava mesmo. E eu gosto muito de desafios. Só o fato de eu vir para cá já é um desafio. É o fogo descendo. É eu ir lá no monte e dizer, ó Deus de Israel, derrama fogo aqui. Elias fez isso. Desafiou os 450 profetas de Baal. Então ele é um homem de desafio. É um homem que não tinha medo. E ele também chegava e falava duro mesmo. Não estava nem aí. Se os outros gostavam, deixar de gostar. Ele chegava e falava. Deus mandou dizer, assim diz o Senhor. Ele falava assim, como muitos profetas também. Todas as profecias que foi entregue, assim diz o Senhor, não como muitos profetas estão fazendo nos dias de hoje. É fácil de identificar. O profeta de verdade, daqui, para nos dias de hoje, porque nos dias de hoje não existe profeta. O que existe agora são dons de profecia, porque o profeta foi encerrado, o último profeta foi João Batista. Para dar uma profecia para um povo, ele chega e fala, assim diz o Senhor, e não aquele que fala, Deus de lá do altar estava me falando para você, Deus lá do altar trouxe um recado para você. Não, assim diz o Senhor. Porque muitas vezes são um recado que não é nem de Deus,
Às vezes a pessoa está angustiada, está triste, a vida de repente ela já está com uma corda preparada para se pendurar. Aí o profeta falou uma coisa que não tinha nexo nenhum. Aí ela recebe e dá até um glória, aleluia. Mas quando vai para sua casa, já na esquina, volta toda aquela aflição, volta toda aquela angústia. Aquela esperança que ela queria ter dentro da igreja, não consegue ter. Amém, irmãos? Amém. Você não pode perder as esperanças. Se identifique. Se identifique com uma dessas pessoas. Se tem que, por isso que é bom você ler a Bíblia, se identificar. Não, eu não vou desistir. Está assim, não vou desistir. Ana não desistiu. Ana não desistiu. Aí Deus foi lá, lembrou de Ana e ela concebeu um filho varão. Olha, irmão, veja só. Penina, nós lemos aqui a Bíblia, certo? A gente leu algum nome aqui diferente? Não lembro. Penina, 10 filhos, nenhum deles foram citados, mas o de Ana foi, e que se chama Samuel. Digam graças a Deus, palmas para Jesus. Se coloquem de pé. Veja só. Olha só. Tantos filhos que Penina teve, o único que aparece aqui, 1 Samuel, 2 Samuel. Aí vem a história desse grande homem de Deus, porque um dia lá atrás, Ana fez esse voto e entregou Samuel para o templo, ou seja, para a obra de Deus. E ele foi um homem muito usado. Por isso, irmãos, reflita agora sobre a oração de Ana. Reflita e se pergunta a você mesmo: o que será que eu tenho pedido tanto para Deus? Irmãos, se quisermos que as nossas orações sejam atendidas, devemos nos comprometer em servir ao Senhor. Ao Senhor. Todo mundo pede oração, todo mundo quer orar a Deus, todo mundo. Mas servir a Deus, ninguém quer. Querem fazer Deus de um mordomo. Não. Senhor, eu sou teu servo. E eu oro desse jeito, irmão. Ó Deus, eu sou teu servo e não sou melhor do que ninguém, mas aqui eu estou. Se é para orar com lágrimas, chore, mas abra o seu coração. Você pode resolver o seu problema de imediato, você pode resolver a situação de imediato, mas tem que tomar uma atitude de fé, irmão. Se levantar, tomar uma atitude de fé como Ana fez, ela se levantou. Naquele exato momento, todo mundo comendo ali, bebendo, e ela ali já amargura de espírito, estava até de jejum, pegou e se levantou e foi para o templo. Foi para o templo. Agora tem muita gente, eu não vou mais para a igreja, porque está assim assado com meu filho, está assim assado com fulano, está assim assado, assim, eu não vou mais para a igreja. Não é assim que funciona. É ir para a guerra, é continuar, é estar no espírito, é buscar essa vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar com Deus com relação a isso. Você vai falar com Deus. Fala da sua angústia, fala da sua tristeza, fala do que acontece com você. Amém? Então feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E você vai cantar essa canção. Aleluia, Jesus. Ó Deus de Israel, ó Espírito Santo, vem na vida do teu povo, meu Pai, aleluia. Ouve a oração da tua serva. Ouve a oração da tua serva. Com alma em
embriagada de amargura, vim fazer o voto em teu altar. Ó meu Pai, diga para ele, vem e me atende nesta hora. Falei do meu lamento até agora. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Quando eu chorei de aflição, e Ele para o consolo respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Das minhas entranhas vai nascer a bênção que Ele preparou para mim. O Espírito Santo, fala com Ele, fala com Deus, fala para Ele: Senhor, eu preciso te conhecer, eu quero saber mais do Senhor na minha vida. Diga para Ele qual é a sua angústia, qual é a sua aflição, fale para Ele. Vem, Espírito Santo, na vida do teu povo, aleluia. Ouve a oração da tua serva. Com alma embriagada, vim fazer um voto em teu altar. Ó meu Pai, e me atende nesta hora. Tira essa enfermidade do meu ministério. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Quando eu chorei de aflição, isso, e Ele para o consolo respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Das minhas entranhas vai nascer a bênção que Ele preparou para mim. Meu Pai, fale com Ele. Ó Deus, vem com o teu Santo Espírito sobre nossas vidas, meu Deus. Vem, meu Deus, ó Espírito Santo. Senhor, o Senhor é o único Deus que pode nos salvar. Não há outro Deus além de Ti, meu Pai. Nós apenas se prostramos diante do Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Quantas angústias, meu Pai, quanto sofrimento, quanta dor nós estamos, meu Pai, vivenciando neste momento. Cura nossa alma, Senhor. Cura nossa angústia, meu Pai. Fala com Ele aí no seu lugar. Conte para Ele qual é o seu problema. Se o seu problema é no casamento, fala para Ele. Fala assim: Senhor, está desse jeito, eu não aguento mais, eu preciso da sua ajuda. Você tem que falar com Ele. Faça como Ana, com a alma de amargura, ela orou ao Senhor,
ela perseverou a Deus em oração, ela contou tudo o que estava sentindo. Se é para chorar, chore, derrame tuas lágrimas, se preciso for, mas fale com Ele, fale com Deus, porque Ele está aí do seu lado para ouvir a tua oração. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouve a oração dos teus servos, meu Deus, que eles estão angustiados, estão tristes, as suas vidas, meu Pai, estão na beira do abismo. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha na vida do teu povo. Eu, como ministro da tua palavra, meu Pai, eu peço por eles. Eu peço para que o Senhor venha ao encontro de cada um dos teus servos. Tem gente aqui que nem consegue mais orar ao Senhor. Tem gente aqui, meu Pai, que nem esperança mais tem. Perdeu as esperanças. Ah, meu Deus, eu sempre tenho falado, enquanto a vida há esperança, enquanto respiramos, nós temos esperança, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus da nossa esperança. Ah, Espírito Santo, venha na vida do teu povo, venha na vida, meu Pai, da vida dessa pessoa. Esses nomes que estão aqui no livro de oração, tem o nome da nossa casa, o nome da nossa família, tem o nome, meu Pai, do marido desta mulher, tem o nome da esposa deste homem, tem o nome de todos os filhos, dos nossos filhos. Por isso, ó Deus de Israel, visita a nossa casa, meu Pai. Muitas das vezes, muitas mães estão chorando, embriagadas de amargura, porque não aguenta mais de ver o seu filho nas drogas, não aguenta mais, meu Deus, de ver o casamento indo à beira. Ah, Deus de Israel, vem com o teu Espírito Santo neste momento, nos socorre, meu Deus, socorre a nossa família, meu Pai, socorre-nos, Senhor, porque precisamos do Senhor em nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Ah, meu Deus, visita a casa dessa pessoa, o marido, a esposa, visita, Jesus, tira essa tristeza, tira, meu Pai, esta amargura que está no coração desta mãe, que está no coração deste pai. Ela está tão aflita, muitas das vezes não sabe mais o que fazer. Já orou várias vezes ao Senhor, até votos fez contigo, meu Pai, por causa da aflição. Porque no momento da angústia, de tristeza, muitas das vezes nós prometemos muitas coisas e acabamos tendo falhas diante do Senhor. Mas nós pedimos misericórdia, Jesus. Nós pedimos compaixão, Senhor. Então, meu Pai, eu oro pela família do teu povo. Eu oro, meu Deus, para que esse casamento seja restituído. Eu oro, meu Pai, para que este homem, ele venha ter uma posição de um homem de Deus. Que esta mulher tenha uma posição de uma mulher de Deus. Para que essa pessoa, meu Pai, venha se identificar. Venha se identificar com uma vida de verdade, com uma vida cristã de verdade. Ah, Deus de Israel, visita a tua igreja. Eu peço agora, meu Pai, por esta cidade de renascença. Quantas pessoas hoje têm medo, meu Deus, de ir na igreja, porque está com medo de coronavírus, está com medo de uma doença. Mas eu estou aqui, meu Pai.
Eu estou aqui como ministro da tua palavra, pedindo por esta cidade, meu Deus, pedindo por renascença, meu Deus. Visite todo o teu povo dessa cidade. Vai ao encontro, meu Pai, desse ex-obreiro que está hoje angustiado, que está sozinho, meu Pai. Vai ao encontro desse ex-pastor, meu Deus, que também está sozinho, angustiado. Essa pessoa que se desviou do teu caminho, que nessas horas está na bebida, que nessas horas está usando droga, vai ao encontro dele agora, meu Pai. Fala com ele. Fala com ele, meu Deus. Eu oro ao Senhor todas as noites e digo: Senhor, entrega essa cidade nas minhas mãos, porque muitas almas estão perdidas, estão se perdendo. As pessoas, meu Pai, estão se apostatando da fé. As pessoas estão ficando frias espiritualmente, não tem nem vontade de mais ir para a igreja. Elas perdem a vontade, muitos nem sequer conseguem prestar atenção, porque há um esfriamento, meu Pai. E Satanás está trabalhando para que essas pessoas saiam da tua presença. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha compaixão, Jesus. Eu te peço, abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita a minha casa, minha mãe, Senhor. Visita o meu irmão, as minhas irmãs que estão lá em Campo Largo, meu Deus, mesmo longe. Visita a minha irmã, meu Pai, que está nessa clínica, meu Deus. Eu peço a Ti, ó Pai querido, visita a minha casa, a minha família, salve a minha casa, salve os meus parentes, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que crêem, digam amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Irmã, quer dar um testemunho aqui para nós? Vem aqui na frente. Eu estou até gravando. Glória a Deus. Vocês conhecem? Irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, irmã, o testemunho que eu vou coletar dela aqui, eu estava preparando essa mensagem e eu já ouvi um pouco desse testemunho. E bateu certinho. Bateu? Amém. Bateu, né? Glória a Deus. Então ela vai dar um testemunho resumido em nome de Jesus. Pode falar, irmã. Amém. Então, irmão, vocês já conhecem o meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Eu fiz os propósitos com Deus de sempre testemunhar. O Samuel é um presente de Deus para a minha vida. Como vocês sabem, eu tinha aqueles problemas de epilepsia. Eu fui para uma consulta e acabei dando a luz ao meu filho no corredor do HC de Curitiba. Lá, meu filho nasceu nos meus braços. Aí, depois que ele estava nos meus braços, que ele nasceu, quando eu senti aquelas contrações, aquelas dores, eu falei, meu Deus, que eu ergui o meu vestido e olhei e falei, Senhor, é minha placenta. A minha companheira do lado, minha prima Nayara, gritou para os médicos, eles só olharam assim e disseram, nada. Aí, e ela dizia, ajuda, ajuda, e nada. Aí eu senti a outra contração, veio, o nenê desceu. Ele foi, ele voltou, ele foi. Eu só disse, meu Deus, como eu vou pegar meu filho? Quando ele foi de volta, eu levei a mão. E daí trouxe a outra e trouxe ele no meu colo. Ele ali, sem paradinho. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor me deu esse filho, o Senhor não vai tirar de mim. Então eu toquei no rosto dele e chamei, Samuel, Samuel. Eu chamei pela segunda vez, ele começou a chorar, com as mãozinhas sozinho espernear. E o cara que estava atrás de mim, segurando a cadeira de roda que eu estava sentada, para me levar para a ala que os médicos mandassem, ele gritou, doutor, o bebê nasceu, está nos braços da mãe. Aí choveu de médico para me atender. Para atender o bebê, para me atender. Os primeiros ali atenderam o neném no meu colo, depois levaram ele para o 8º andar, e eu fui para o 5º. Aí eu visitava ele quando queria. Então lá no HC, eu fiquei 9 dias, depois fomos transferidos para Campo Largo. E meu filho pegou
aquela doença no pulmão. Daí ele pegou uma infecção. E ali ele ficou 2 meses na UTI. E eu jejum e oração. E a Nayara, a Dinda dele, junto comigo, jejum e oração. E eu pedindo para Deus que não tirasse meu filho de mim. Porque por 2 meses e pouco, quase 3 meses, ele mamou por sonda. E meu filho é um milagre do Senhor Jesus. E eu jejum e oração e pedindo para Deus. Eu só vim aqui para documentar ele e voltei. E lá pedindo para Deus, implorando a Deus. Eu cheguei e falei para a doutora, meu bebê não se mexe. Eu só podia tocar nele ali, ele fechadinho ali naquelas... Aí ela disse, não, mãezinha, o bebê tá bem. Eu saí, fui esgotar, tirar leite para ele. Aí eu saindo, pensei, vou voltar lá ver meu filho, depois eu vou para... Mas eu pensei, não, eu vou, depois eu volto. Aquela guria olhava para mim, aquilo começou a me... Daí ela disse, Janete, eu preciso até falar, mas o teu bebê tá mal, os médicos estão atendendo. Eu voltei assim, ó, no corredor. Eu não sei como, eu ponho a touca, eu vesti e entrei lá dentro. No desespero, né? No desespero, eu cheguei e pedi, o que está acontecendo com o meu bebê? Já veio, a enfermeira foi me tirando, o que você está fazendo aqui, mãezinha? Eu falei, eu quero ver meu filho. Daí ela me levou e disse, não, tu fica aqui, não sai daqui. Eu dobrei o meu joelho e comecei a clamar, pedindo por misericórdia para Deus, que não tirasse meu filho de mim, que Deus usasse os médicos e desse vida para ele. Que Deus tinha me dado, então ele não tirasse de mim. Então ele nem tivesse me dado. Mas o que ele dá, o diabo não pode tocar. Amém. E eu, naquele momento, eu fiz a proposta com Deus. Que eu queria, enquanto eu viver, eu vou criar meu filho no caminho do Senhor. Pera aí, irmã. Para o Senhor. Pera aí. Você viu? É quase igual o voto de Ana. Ana fez um voto e falou, se me der um filho varão, além de não passar navalha no cabelo, ele entregaria ao templo. Olha o que a irmã fez. Enquanto eu tiver o quê? Ele... Vida, viver, eu vou criar meu filho no seu caminho. É para ti, Senhor. O Senhor me deu para mim criar para ti. E eu vou fazer o meu melhor. E farei a sua vontade, Senhor. Mas não tira ele de mim. Porque o médico disse, eu escutei o médico dizer que eu ia trazer meu filho no caixão. Sem vida. Eu falei, Senhor, não permita isso, Pai, porque o Senhor é médico dos médicos, o Senhor é Deus. Usa o médico e não permita que Satanás toque na vida do meu filho. Eu lhe pedi esse filho há 9 anos atrás e o Senhor me concedeu, porque quando eu pedi a minha menina, a Fernanda, eu pedi para Deus, se eu fosse digna de merecer um casal, que Deus me desse um casal. Não importava se vinha a menina antes, depois ou piar, mas que Deus me desse um casal. Que fosse de diferença de 6, 8 anos para mim criar eles. Mas eu já tinha desistido, como eu tinha me separado, eu já tinha desistido. A pastora chegou e me entregou aquela profecia, eu também posso, eu recebi. Aí Deus me deu Samuel. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus ouviu minhas preces. Aí foi aquela enfermeira lá e disse para mim, ô mãezinha, lá no fundo, lá do corredor, tem um lugar de lá de santo. Tu quer? Vai lá rezar lá. Eu falei, eu não rezo, eu oro, eu sou evangélica. É aqui que eu vou ficar, perto do meu filho. Eu não vou sair daqui. Eu vou orar aqui. Eu vou conversar com Deus aqui, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio. Aí aquela mulher saiu de perto de mim. E ali eu implorei a Deus pela vida dele, supliquei. Então eu faria a vontade dele. E ia ele nos caminhos do Senhor. Enquanto eu viver, eu vou lutar para o meu filho nos caminhos do Senhor. Eu vou dar o meu melhor. E disse, Senhor, farei a sua vontade. Seja feita a sua vontade sobre a minha vida e jamais a minha. E para a honra e glória do Senhor eu estou aqui, dando o meu melhor para o Senhor. E o meu filho está ali, um milagre do Senhor. Já está com 3 anos. E ele vai fazer, em maio ele faz 10 meses. Então falta... Ele está com 3 anos e 8 meses. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Com saúde. Ele está bem. Que ele nasceu de 6 meses e 1 dia. Para o médico, ele não ia sobreviver. Eu ia trazendo no caixão. Mas eu implorei a Deus. E eu não aceitava trazer meu filho no caixão. Se Deus me deu, eu ainda disse, Senhor,
o que o Senhor dá, o diabo não pode tocar, o diabo não pode tirar. O Senhor me deu esse filho e eu vou levar ele com vida para casa. Eu fiquei 4 meses lá, faltou 4 dias para 4 meses. E a partir dali, depois que Deus tocou no teu filho, e a sua posição foi como? Você voltou para o mundo, ficou por lá ou veio servir ao Senhor? Não, nós ficamos 4 meses lá, faltou 4 dias, 4 meses, vim embora. Sim. E eu continuei firme com o Senhor. Aí, ó. Naquele tempo nós tinha a igreja na garagem da nossa casa. Aí eu apresentei ele ao Senhor. Sim. Meu filho é apresentado ao Senhor. Hoje eu já não estou naquele ministério, mas eu continuo aqui no nosso ministério aqui, Amém. Na Embaixadores. na Embaixadores. E, como eu disse, fazer a vontade do Senhor. Exato. Em agradar o Senhor, não agradar o homem nem a mulher, mas ao meu Senhor Jesus, que me deu o meu filho. E O hoje meu ele filho tá aí Samuel, com saúde. hoje ele está aí, com a honra e glória do Senhor Pula Jesus. para lá e para cá, né, irmã? É. Tá com saúde. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmão. Deus Agradeço a abençoe. oportunidade. Amém. Palmas para Jesus, irmão. Por que eu coletei o testemunho dela, irmãos? Por que eu coletei? Porque ela tinha contado já esse testemunho e ela falou, eu vou servir ao Senhor e Ele vai estar junto comigo. Aí Deus foi, operou o milagre, fez o milagre acontecer e ela continuou. Ela continuou. Foi que nem a Ana fez, que nós acabamos de pregar. A hora que Deus abençoou Ana, depois que Ana desmamou, eu até gostaria de se continuasse depois lendo o livro de Samuel. A partir daí começa a ler o livro de Samuel agora, a partir do capítulo 2 em diante. Vai lendo pelo menos um capítulo ou 2 capítulos por dia, para você ver o que aconteceu. Concebeu a luz, foi que nem ela. Por isso que eu coletei o testemunho dela, porque a hora que estava preparando essa mensagem, se identificou. Se identificou com Ana, irmão. Só falta cantar o hino de Ana. Digo graças a Deus. Amém? Palmas para Jesus.